Gente, estou tentando explicar para vocês todos os lados dessa situação. Há muitos motivos, vários indícios de que é preciso investigar as ligações de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, com a fraude do INSS. Mas também a gente está colocando os nuances da decisão de Davi Alcolumbre, porque ali as imagens mostravam 14 deputados com a mão levantada e ele recorreu lá ao quórum, a essa brecha para poder considerar uma maioria de 16. A Soane Guerreiro está lá com o deputado Alencar Santana, do PT, integrante da CPMI do INSS. A gente ouviu a coletiva do senador Carlos Viana. Agora vamos ouvir alguém da base do governo. Boa tarde, Soane. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Soane, querida, por favor, comece a entrevista para mim. Oi, Raquel, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Vamos aos desdobramentos desta decisão de Alcolumbre. Então, deputado, primeiro questionamento, qual foi a avaliação de vocês diante de tudo isso? Olá, Soane. Olá, Raquel. Prazer estar falando com vocês. Primeiro, considero um grande equívoco. Isso gera uma insegurança política tremenda no parlamento. Estou em dúvida se meu voto, numa próxima votação, vai valer ou não. Afinal de contas, meu voto foi desconsiderado. O meu e de mais 3 deputados e senadores. Quer dizer, lamentável. Isso gera uma insegurança no ambiente interno da casa. O voto tem que ser respeitado, né? Eu carrego uma representação parlamentar, me posiciono votando. Então, quebrou-se o regimento. Por uma vontade política imperial ali do presidente da CPMI, que não coloca requerimentos nossos na pauta, protege seus amigos. Agora, mais uma vez demonstrado aí a relação do Master com membros da Igreja Lagoinha, da qual o presidente faz parte, e com o deputado Nicolas. E nós queremos ali a convocação do Zetel, que é o braço direito do Master, do Vorcaro, que é mineiro, e ele não vem, o presidente não coloca para deliberar. Da mesma maneira, não coloca para deliberar o requerimento de convocação da senhora Letícia Caetano dos Reis. E quem é a Letícia? Sócia do Flávio Bolsonaro. Quem é a Letícia? Irmã do sócio do Careca, que doou, por sua vez, pelo Bolsonaro. Então, assim, ele não coloca esses requerimentos. E o Alexandre Caetano, que desde o ano passado, nós temos aprovação, desde setembro, ele não marca o depoimento. O Alexandre, que é sócio do Careca, que é o irmão da sócia do Flávio Bolsonaro. Ele não coloca, protegendo alguns, e numa disputa política sem embasamento, ele rompe o regimento. E agora, com o aval do presidente do Congresso, lamentável essa decisão, equivocada essa decisão, porque desrespeitou o regimento. Raquel. Deputado, como o senhor avalia a posição do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que é considerado por muitos uma pessoa próxima do governo federal? Como que o senhor avalia ele ter considerado o quórum que valia ali no plenário, o quórum de 31 deputados? Um grande equívoco, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Nesse exato momento, lá no plenário da Câmara, votaram 435 deputados, sendo que nós tínhamos 480 presentes. Ora, você conta para oferir voto, maioria ou minoria, quem perdeu, quem ganhou, dentre os votantes, não dentre os presentes virtualmente. Porque senão assim toda a votação tinha que ter 100% dos votos dos presentes. Então, um grande equívoco. Aqui, vou dar um exemplo aqui, vou mostrar nesse exato momento aqui para ver ao vivo. A cores. Aqui na votação que ocorreu há pouco. 435 votantes. Na votação na Câmara, nesse exato momento. O quórum de presentes está lá 480. Mas para eu saber se eu perdi ou ganhei, está aqui, ó. 317 sim e 117 não. Eu tenho 0 abstenção e uma pessoa que não votou. Que votou, se obstruiu, deu 435. Ora, é sobre os 435 que eu afiro o vencedor. De lá, daquela votação simbólica, eu afiro a maioria e minoria dentre os 21. Eu não sei se o outro ia votar ou não. Como é que eu deduzo se ele ia votar ou não? Eu não posso fazer, senão é o seguinte, na Câmara são 513 deputados. Toda a votação você tem que ter maioria 257, se essa regra prevaleceu, o que é um grande equívoco, uma aberração jurídica,
o presidente do Congresso foi mal assessorado da mesa que levou essa interpretação totalmente equivocada, uma aberração jurídica. Vou saber assim, quais os passos a partir de agora? Vocês pretendem recorrer? Vão tomar alguma atitude diante desta decisão ou não? Nós já tomamos, que foi o recurso à mesa. Esse é um assunto, vamos dizer, interna corporis do parlamento. Infelizmente, o presidente do Congresso, mal assessorado, tomou uma decisão, do ponto de vista jurídico, uma aberração, um assinte, um desrespeito ao regimento, um desrespeito à lógica política, de eu aferir votos dentre os não votantes. Olha que barbaridade. Como é que eu posso saber como é que o não votante ia votar? Nós tínhamos 21 presentes, de um quórum de 31. Como é que os outros 10 iam votar? Não sei. Não sei. 14 votaram de um jeito, 7 de outro. Os outros eu não posso dizer. Não, nós vamos ficar no âmbito do parlamento. Não vamos recorrer ao judiciário nesse caso. Como é que eu vou. Eu não sei como é que os 10 iam votar. Se mais 2 dos 10, o que era provável, votassem conosco, nós ganharíamos. Mas eu não posso contar com o voto dele. Porque eu oferi o voto de um quórum presencial físico, como diz o regimento no artigo 45, em relação à votação simbólica, contraste. Porque se for para contar todo o quórum dos presentes, toda a votação tem que ser nominal, individual, para eu identificar de fato como cada deputado está votando. E mesmo assim é um absurdo, porque eu posso contar individualmente, mas alguém não votar. Eu não posso contar o voto do ausente. Deputado, entendeu? Agora uma Raquel. pergunta de mérito. É um problema quebrar o sigilo do filho do presidente da República? Ele tem alguma coisa a esconder? Não é um problema, esse não é o nosso problema. Ele mesmo já disse, já tinha colocado inclusive o sigilo à disposição antes da quebra. Infelizmente o judiciário não aceitou e depois quis fazer a quebra. Isso não tem problema nenhum do ponto de vista meritório. Ele não tem nada a ver com essa questão da INSS, isso não é o problema. O que nós não podemos respeitar, por isso o nosso repúdio, o nosso protesto, é que o voto seja desrespeitado, porque eu tenho insegurança numa próxima votação. E o nosso protesto ali inicial, para aquela votação em bloco, é porque requerimentos que nós apresentamos, os principais, há tempos não entram em pauta. O presidente faz a pauta do jeito que ele quer, numa perseguição política, diante de uma disputa eleitoral. Isso é péssimo, isso é péssimo. Ele está ali como presidente de uma comissão de investigação, não é uma votação de matéria de lei ou não. O poder é maior que nós temos ali, nós não podemos conduzir a investigação dessa maneira. Aí você cria um processo autoritário de querer. Eu identifico uma pessoa como inimiga e vou criando tudo para ela, mas eu não busco a verdade. E, deputado, qual a avaliação de vocês em relação à prorrogação? Vocês querem ou não a prorrogação da CPMI? Olha, o presidente, primeiro que o presidente Viana na nossa avaliação, perdeu condições de presidir. E não dá para a gente prorrogar uma comissão onde o presidente manipula um resultado, onde ele frauda um resultado, onde ele dá um golpe no resultado, onde ele não leva em consideração os nossos votos. Então, como assim, nós vamos prorrogar com algo que o presidente manipula dessa maneira? Ele não é o soberano, ele não é o dono da comissão, ele tem que respeitar o regimento, tem que respeitar os parlamentares que lá estão, ele respeitou a maioria. Ele deturpou o resultado, ele não tem legitimidade sequer de continuar. Se houvesse respeito pela própria casa, pelo parlamento, alguns dizem, tem que fortalecer um parlamento, com o parlamento se auto-enfraquecendo, porque isso enfraquece o parlamento. Então ele não tem condições alguma de continuar, muito menos de ter uma prorrogação. Raquel. Deputado Alencar Santana, agradeço demais a sua participação aqui no SBT News, esclarecendo todas as nossas dúvidas de uma maneira super democrática. Deputado, muito obrigada mesmo, volte mais vezes.